Olá galera, sejam todos bem-vindos ao Portal do Gênio para mais uma videoaula. Bom, nessa videoaula vamos dar continuação à resolução do exame de Química 2019, primeira época. E desta feita, hoje vamos resolver do número 12 até o número 19. Então, já vá, subscreva, ative o sino de notificações, compartilhe o vídeo, que isso nos motiva a trazer mais vídeos aqui para o canal. Agora, vem conosco. Bom, o número 12 está aí na tela e diz o seguinte: dada a reação química em equilíbrio, temos aí a reação. Para deslocar o equilíbrio no sentido de formação do dióxido de nitrogênio, deve-se... Voltemos. Bom, aqui estamos perante, não é, o deslocamento do equilíbrio, ou seja, o princípio de Le Chatelier. O princípio de Le Chatelier enuncia que quando nós tivermos um sistema em equilíbrio e este for a sofrer perturbações, né, o sistema vai deslocar-se de modo a minimizar essas perturbações. E são 4 os fatores que podem influenciar e provocar essas perturbações. Quais são esses fatores? Temos a concentração, a temperatura, a pressão e o volume. Como é que eles influenciam? Se nós temos aqui uma reação, por exemplo, do tipo A mais B, que forma C, a concentração é a mais simples de todas. Se aumentamos a concentração de K, o equilíbrio vai deslocar para lá. E se aumentamos a concentração de Q, o equilíbrio desloca para cá. E se nós diminuímos a concentração daqui, o equilíbrio volta para cá. E se nós diminuímos a concentração desse, o equilíbrio volta para lá. Por isso estamos a dizer que se aumentamos a concentração do A, o equilíbrio vai deslocar para a direita. E se nós diminuímos a concentração de A, que é o reagente, o equilíbrio vai deslocar para a esquerda. E a temperatura, como é que a temperatura influencia? Nós sabemos que uma equação ocorre no sentido direto, assim como no sentido inverso. E aqui nós podemos ter uma variação de entalpia. Supomos que é maior que zero. Estamos a dizer que a reação direta é endotérmica e, consequentemente, a reação inversa será exotérmica. E a temperatura, o aumento da temperatura favorece a reação endotérmica. Ou seja, se nós aumentamos a temperatura aqui, vai deslocar para a direita. E a diminuição da temperatura favorece o sentido exotérmico, ou seja, vai deslocar para a esquerda. Por fim, temos a pressão e o volume. A pressão e o volume são duas grandezas inversamente proporcionais. Significa o quê? Significa que se nós aumentamos a pressão, diminuímos o volume e vamos deslocar para onde tem menor número de moles. Nesse caso aqui temos o quê? Um mole de A, um mole de B, que formam 2 moles, e temos um mole de C. Ou seja, se aumentamos a pressão, vamos deslocar aqui para onde temos um mole de C, que temos onde tem menor número de moles. E a diminuição da pressão, o que significa o aumento da temperatura, desloca para onde tem maior número de moles. Neste caso aqui, deslocaria para a esquerda. Muito bem, voltemos a observar a nossa questão. Eles perguntam o seguinte: para deslocar o equilíbrio no sentido de formação do dióxido de nitrogênio, deve-se... Ou seja, nós queremos deslocar no sentido... Ou seja, nós queremos deslocar isso no sentido de formação do dióxido de nitrogênio. Ou seja, queremos deslocar para a direita. Queremos deslocar para a direita. Aí as opções temos aí, a linha A: aumentar a pressão e a temperatura. Ou seja, voltamos a ver essa cena aqui. Nós queremos aumentar a pressão aqui. Se nós aumentamos a pressão, deslocamos para onde temos o que? Menor número de moles. Temos 3 moles aqui, 2 moles aqui, ou seja, deslocaria para a direita. E a temperatura, se nós aumentamos a temperatura aqui, vamos favorecer o sentido endotérmico. Temos aqui variação de entalpia menor que zero. Temos que a reação direta é exotérmica. Logo, deslocarei para a esquerda. A linha A não é essa, não está correto. A linha B diz: aumentar a pressão e diminuir a temperatura. Vamos ver. Se nós já aumentamos a pressão, já sabemos que deslocamos para a direita. E se diminuirmos a temperatura, nós sabemos que a diminuição da temperatura favorece o sentido
exotérmico. A nossa reação aqui é exotérmica. Logo, também vai para a esquerda, também vai para a direita. Logo, a nossa alternativa correta é a linha B. A nossa alternativa correta é a linha B. Vamos para a próxima pergunta. Bom, a próxima pergunta está aí na tela. Pergunta número 13 diz o seguinte: o valor da constante de equilíbrio da reação, temos aí a reação, no volume de 5 litros a uma determinada temperatura é de 5. Uma análise dos gases em equilíbrio resultou nas seguintes quantidades. Temos aí a tabela. Temos 0,9 moles de monóxido de carbono, 0,25 moles de água e 0,5 moles de hidrogênio. Agora vem a questão: qual o número de moles do dióxido de carbono na mistura? Voltemos. Bom, nós temos aqui a reação. Então foi feito um estudo e tivemos, não é, estes seguintes resultados. Estes são números de moles do quê? Do monóxido de carbono é 0,90, que pode ser 0,9. Água 0,25, hidrogênio 0,5. E isso num volume de 5 litros, onde a constante do equilíbrio é 5. Agora nós queremos saber o quê? Queremos saber o número de moles do dióxido de carbono. Nós temos o número de moles de todo mundo aqui. Precisamos agora do número de moles do dióxido de carbono. Ok, mas temos aqui a constante do equilíbrio. Sendo todos eles gasosos, todos vão participar. Então ficaremos com o quê? Com constante do equilíbrio. Nós já sabemos que constante do equilíbrio é a concentração do quê? Dos produtos elevado aos seus coeficientes, que é 1, sobre a concentração dos reagentes elevado aos seus coeficientes, que também será 1. Mas nós formos a ver aqui, não temos concentrações, só temos o quê? Número de moles. Então vamos determinar as suas respectivas concentrações. Lembrando sempre que concentração é igual a número de moles sobre o volume. Então vamos lá determinar agora a concentração de CO. Será igual a quê? Quantos moles temos aqui? 0,9 sobre um volume de 5 litros. Isso aqui corresponde a 0,18. Vamos agora determinar a concentração da água. Quantos moles nós temos? 0,25 sobre, não é, um volume de 5 litros. Isso corresponde a 0,05. Vamos determinar a concentração do hidrogênio. Vai ser igual. Quantos moles de hidrogênio temos? É 0,5 sobre um volume de 5. Isso corresponde a 0,1. Agora que temos as concentrações, nós podemos substituir aqui. Chegaremos com o quê? Com constante do equilíbrio, não é? Constante do equilíbrio vai ser igual. Qual é a concentração de dióxido de carbono? Não conhecemos a concentração de dióxido de carbono. E de hidrogênio? 0,1. Concentração de CO? 0,18. Vezes a concentração de água, que é 0,05. Então, nós também temos aqui a a constante do equilíbrio. Nós também temos aqui, se formos a ver, a constante do equilíbrio. Então, é 5. Ficaremos com o quê? Ficaremos com 5 igual a concentração 0,1, concentração de CO2, sobre 0,18 vezes 0,05. Isso corresponde a 0,01. 0,01. Então, se cruzarmos isso, ficamos com o quê? Com 0,1 concentração de CO2 igual a 5 vezes 0,01. Então 5 vezes 0,01 vai a 0,05. Logo, a concentração de CO2 será igual a 0,05 dividido por 0,1, que é igual a 0,5. Agora nós temos aqui a concentração do quê? Do dióxido de carbono. Mas nós não nos pediram a concentração dele, pediram-nos o número de moles. Mas nós já temos o quê? A concentração, e sabemos que concentração é o quê? Concentração corresponde a número de moles por volume. Nós temos a concentração, temos o volume, precisamos do número de moles, que vai ser igual ao quê? A concentração vezes o volume. O número de moles vai ser igual ao quê? Concentração, acabamos de determinar aqui, 0,5. E o volume é de 5. Então, 0,5 vezes 5 dá 2,5.
5. Então, o número de moles do hidrogênio do dióxido de carbono na mistura é de 2,5, que para nós é a alternativa C. É a alternativa C. Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta, o número 15, está aí na tela. O número 14 nesse caso, está aí na tela e diz o seguinte: qual é a expressão da constante do equilíbrio da reação 2CO mais O2 que forma 2CO2? Então, voltemos. Nós temos aqui a reação 2 monóxido de carbono mais oxigênio igual a 2CO2. E queremos o quê? A constante do equilíbrio. Queremos a constante do equilíbrio. Nós já falamos o quê? Que constante do equilíbrio é a concentração dos produtos elevado aos seus coeficientes sobre a concentração dos reagentes também elevado aos seus coeficientes. E só participam aqui substâncias gasosas. Se formos a verificar, todos são gasosos, então todos vão participar. Logo, constante do equilíbrio será igual a quê? Será igual à concentração dos produtos. Qual é o nosso produto aqui? Dióxido de carbono. Ficamos com a concentração de dióxido de carbono elevado ao seu coeficiente 2. Sobre os nossos reagentes temos aqui. Ficamos com a concentração de CO elevado a 2, concentração de O2. Essa aqui é a nossa expressão da constante do equilíbrio, que para nós é a alternativa A. Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta está aí na tela e diz o seguinte: qual é o pH de uma solução tampão obtida por dissolução de 0,5 mol de ácido fluorídrico e 0,5 mol de fluoreto de sódio em 1 litro de água? Temos aí pKa igual a 4,14. Muito bem, voltemos. Nós estamos perante aqui uma pergunta de solução tampão, onde nos deram o número de mol do ácido, que é o ácido fluorídrico, número de mol do sal, que é o fluoreto de sódio, volume, e nos deram o pKa. Agora querem o quê? O pH. E nós sabemos que solução tampão é uma solução não é formada pelo sal, não é? O seu respectivo ácido ou base. Agora, qual é a fórmula de determinar pH numa solução tampão? É simples, é o quê? pH igual a pKa mais logaritmo, não é, da concentração do sal sobre a concentração do ácido. Se fosse pOH, seria sobre a concentração da base. Ok, nós temos aqui o pKa, mas não temos a concentração do sal e nem a concentração do ácido. Muito bem, vamos determinar. Diremos o quê? Queremos concentração de HF, que será igual. Quantos mols de HF nós temos? 0,5 dividido por 1. Isso aqui vai ser o quê? 0,5 mols por litro. Agora nós queremos concentração de fluoreto de sódio, o nosso sal. Quantos mols temos? 0,5 sobre 1, que vai ser também 0,5 mol por litro. Também vai ser 0,5. Agora, podemos substituir. Diremos o quê? Diremos pH vai ser igual. Qual é o nosso pKa? 4,14 mais logaritmo, não é? Qual é a concentração do nosso sal? 0,5. E a concentração do nosso ácido também é 0,5. Podemos prosseguir. Diremos o quê? Que o pH será igual a 4,14 mais 0,5 dividido por 0,5 dá 1. Ficamos com o logaritmo de 1. Então, o nosso pH vai ser igual a 4,14 mais logaritmo de 1 é 0. O que significa que o nosso pH vai ser igual a simplesmente 4,14. Que para nós é a alternativa D. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta está aí na tela e diz o seguinte: o sangue de um indivíduo saudável, coletado e examinado a 25 graus Celsius, apresenta valores de pH que podem variar de 7,1 a 7,7. Sendo assim, pode-se afirmar que este sangue é ora ácido, ora neutro, ora alcalino, ora neutro, sempre ácido ou sempre alcalino. Na escala de pH, veremos o quê? Veremos que de 1 a 6 temos o quê? Temos a escala ácida. E de 7 temos neutro. E a partir de maior que 7 a 14 temos o quê? Básico. E 7,1 a 7,7 são maiores que 7, o que significa que este sangue será sempre alcalino.
a linha D. Vamos para a próxima pergunta. Bom, a próxima pergunta está aí na tela e diz o seguinte. O produto de solubilidade do brometo de prata é de 5,2 vezes 10 elevado a menos 3. Se a solução contém 2 vezes 2 elevado a menos 2 mols por litro de íons Ag+, a concentração máxima de Br- que pode existir na solução sem que precipite o AgBr é... Muito bem, voltemos. Nós temos aqui, não é, o AgBr, que é o nosso brometo de prata, onde o seu produto de solubilidade é 5,2 vezes 10 elevado a menos 3. A concentração do Ag+ é 2 vezes 10 elevado a menos 2. E precisamos da concentração de Br-. O que vamos fazer? Primeiro vamos decompor, ou seja, vamos ionizar esse AgBr. Ficaremos com o quê? Com AgBr, não é? Em solução aquosa, não é? Vai se dissociar, ficamos com Ag+, mais Br-. Muito bem. Então, depois, temos o AgBr, se formos a dissolver em solução aquosa, ficamos com Ag+, mais Br-. Então, Kps, que é o nosso produto de solubilidade, é igual à concentração dos íons elevado aos seus coeficientes. Nós não temos coeficientes aqui, então ficamos com concentração de Ag+, mais vezes, não é, a concentração de Br-. Muito bem, nós temos o Kps e temos a concentração de Ag+. Precisamos dessa concentração, vamos isolar. Ficamos com concentração de Br- vai ser igual ao quê? A Kps, esse está a multiplicar, passa a dividir. Concentração de Ag+. Então, daqui ficaremos com o quê? Com concentração de Br- sendo igual. Qual é o nosso Kps? 5,2 vezes 10 elevado a menos 13 sobre 2 vezes 10 elevado a menos 2. Então, daqui ficaremos com o quê? Ficaremos com a concentração de Br- será igual 5,2 dividido por 2 dá 2,6 vezes, temos aqui 10 elevado a menos 13, 10 elevado a menos 2. Esse passa para lá, fica mais 2. Ficamos com menos 13 mais 2, que dá menos 11. 10 elevado a menos 11. Então temos 2,6 vezes 10 elevado a menos 11, que para nós é a alternativa B. Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta tem na tela e diz o seguinte. Arrhenius define um ácido como sendo... Temos aí as alternativas, não é? Recapitulando, nós temos aí a definição, não é, de ácido base segundo Arrhenius e Bronsted-Lure. Então, Arrhenius é aquele que diz que não é, um ácido é aquele que em solução aquosa produz íons H+, e base é aquele que produz íons OH-. Se formos aqui a ver as nossas alternativas, a alternativa C é a que está correta, que diz substância que em solução aquosa produz os íons H+. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixe o seu like, subscreva no canal, porque isso nos motiva a trazer mais vídeos. Fique ligado que toda semana teremos vídeos de resolução de exames. Quanto a mim, fui.